Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, nesse santo dia chamado Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, um dia qual nós meditamos sobre a morte e a paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesse dia não seja um dia apenas de feriado, que não seja apenas um dia de você descansar, mas que seja um dia de você meditar. A Sexta-feira Santa é um dia onde nós meditamos no amor que Jesus um dia se entregou por nós. O amor amou. Glória a Deus. Ninguém nunca vai te dar uma prova de amor como o Senhor Jesus te deu. Por isso, Deus abençoe você nessa sexta-feira. Deus abençoe você nesse tempo de meditação. Deus nos abençoe. Que possamos declarar nessa manhã: Ele me amou primeiro. Jesus te amou primeiro. E é por isso que nós estamos aqui. Hoje é 3 de abril, Sexta-feira Santa. E que nós possamos meditar no Santo Evangelho de Jesus Cristo. João 18 vai dizer assim: tendo dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia ali um jardim. E aí ele entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali tivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou: quem vocês buscam? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Disse Jesus: já vos declarei que sou eu. E se a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para que se cumpra o que lhe foi dito. Não perdi nenhum daqueles que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então, nesse primeiro momento que nós estamos meditando, Jesus ele está no jardim do Getsêmani. Há uma angústia no coração de Jesus. Há uma preocupação no coração de Jesus. Jesus vai para o jardim de Getsêmani, ele já tem o costume de frequentar aquele lugar. Ele já tem o costume, amados irmãos e irmãs, de estar naquele lugar. Mas quando ele chega ali com seus discípulos, naquele lugar,
Os discípulos ficam sem saber o que vai acontecer. Mas Jesus já conhecia tudo o que iria acontecer. O texto vai dizer que Judas sabia onde era o lugar. Judas conhecia aquele lugar. Judas deixa o diabo entrar no coração. E quando o diabo entra no coração de Judas, ele perde a essência. E ele leva a escolta até o lugar aonde Jesus estava. Quando eles chegam naquele lugar, amados irmãos e irmãs, o texto vai dizer que Jesus se antecipa para que não houvesse uma guerra, para que não houvesse morte. Jesus fala: quem vocês estão procurando? E aí eles falam: nós procuramos a Jesus de Nazaré. Mas quando ele diz assim: sou eu, Jesus de Nazaré, o texto vai dizer que eles caem por terra. E isso, amados, eles acontece por duas vezes. Porque diante do nome do Senhor Jesus, todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar. Jesus é Deus encarnado, o Pai. Quando ele diz, sou eu, nós lembramos de quando Deus se revela para Moisés lá no deserto. E qual é o teu nome, Deus? Que nós vamos falar para Faraó. Diga, eu sou. Sou eu sou. É a mesma pessoa. Por isso, amados irmãos, Jesus não se escondeu. Jesus não desistiu. Jesus esteve presente. Ele cuidou dos seus. Ele falou, olha, sou eu, deixa com que esses vá embora. Jesus se entregou desde o sempre. Jesus não é como os líderes religiosos que primeiro matam as suas ovelhas. Jesus antes entregou a sua vida pelas ovelhas. O texto ainda vai dizer que Pedro, muito explosivo, vai e arranca a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote. E aí Jesus vai dizer assim, Pedro, ele pega a orelha, coloca no lugar de volta, até Jesus sendo preso, Jesus faz milagre. Ele restitui a orelha de Malco e ainda adverte a Pedro que não fizesse nada porque fazia parte da missão. Que Deus tremendo é esse? Que Deus maravilhoso é esse que eu e você servimos no dia de hoje? Um Deus que não retrocede. Um Deus que cuida de tudo quando você, ou melhor, por você. O versículo 12 vai dizer assim, Jesus perante Anás. Anás é um sacerdote. Assim na escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Manietaram-nos e o conduziram primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás, quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Aqueles homens mal sabiam que mesmo na sua ignorância, no seu coração petrificado, eles estavam tendo a sua boca
usada por Deus. Porque a ideia do sumo sacerdote Caifás era um homem morrer por todos. Isso já era plano de Deus. Deus já tinha um plano certo. Um homem morrer por todos. Versículo 15. Hoje nós vamos ler bastante. O evangelho é grande. Simão Pedro e os outros discípulos seguiram Jesus. Quando eles levam Jesus preso, os discípulos seguem Jesus de longe. Simão Pedro e o outro discípulo seguiram Jesus. O outro discípulo seria João, tá? Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio, deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não é tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas que estavam ali, tendo acendido o braseiro por causa do frio, aquecia-se, e Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. O interessante, amados irmãos e irmãs, é que Pedro e João seguiram Jesus até para onde ele foi levado. E o interessante é, João tinha acesso ao pátio, Pedro não tinha. Depois João coloca Pedro para dentro do pátio e Pedro nega Jesus. O mesmo que lá na ceia, na quinta-feira, falou para Jesus: Pelo Senhor eu dou a minha vida. É o primeiro que fala: Não, eu não o conheço. Quantas vezes nós negamos Jesus com as nossas palavras? Quantas vezes negamos Jesus com o nosso modo de ser? Quantas vezes negamos Jesus, amados irmãos e irmãs, porque achamos que é conivente, ou conveniente, melhor dizendo, negar. Mas que nessa sexta-feira possamos pedir ao Senhor: Senhor, nos perdoe. Nos perdoe todas as vezes que nós pecamos quando negamos o Senhor com palavras. E às vezes não é a palavra: eu nego Jesus, eu nego a existência de Jesus. Mas é quando eu não abençoo o meu próximo. É quando eu não sou uma pessoa boa. É quando eu amaldiçoo quem eu preciso abençoar. Tudo isso, amados irmãos e irmãs, é negar Jesus. Abro um parênteses aqui para dizer que é uma honra saber que a minha avó, Dona Luísa Barbosa, seus 95 anos, hoje está assistindo Manhã com o Evangelho. Deus abençoe, vó, a sua bênção. Amados, vamos continuar. Anás interroga Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por isso me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo eles isto, um dos guardas que estava ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que você fala ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus:
Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anas enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Anás queria interrogar Jesus por tudo que Jesus pregava. Mas Jesus, irmãos, nunca pregou em oculto. Jesus pregava nas sinagogas, no templo, nas cidades onde ele entrava, ele não se escondia de ninguém. O discurso de Jesus é um discurso claro. Arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. O discurso de Jesus não é um discurso, querido, escondido, oculto. Um discurso, amados, disfarçado. Não, ele sempre esteve em aberto para quem quisesse ouvir. Quando Jesus fala isso com Anás, aquele guarda dá um tapa em Jesus. Jesus pergunta: por que você me fere? O nosso Senhor começa a sofrer, amados, sem ter feito nada, a partir desse tapa. Um tapa, querido, que era para mim e um tapa que era para você. Você pode falar assim comigo? Senhor Jesus, me perdoe por todas as vezes que eu firo a sua santa face. Quantas vezes nós ferimos a face de Jesus quando nós não fazemos a sua vontade? Quantas vezes nós ferimos a face de Jesus quando nós não somos quem nós precisávamos ser? Por isso, nessa manhã, amados irmãos e irmãs, o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos continuar a nossa jornada. De novo, Pedro nega a Jesus. Versículo 25. Lá estava Simão Pedro, aquecendo-se, e perguntaram-lhe: és tu, porventura, um discípulo dele? E ele negou e disse: não sou. Um dos sumos sacerdotes, parente daquele a quem Pedro tinha decapitado a orelha, perguntou: eu não te vi no jardim como ele? De novo Pedro negou. Não. No mesmo instante, o galo cantou. Amados irmãos e irmãs, Pedro nega Jesus três vezes. Três vezes, amado, Pedro tem a oportunidade de testemunhar. E três vezes Pedro nega. Por isso nós precisamos hoje, amados, pedir ao Senhor misericórdia. Porque quantas vezes nós temos oportunidade de testemunhar e, em vez de testemunhar, nós negamos. Em vez de testemunhar, nós vivemos uma vida de vergonha, nos calamos. Porque quando eu me calo diante do pecado, eu estou negando. Porque eu sei a verdade. Eu conheço o Cristo verdadeiro. Quando eu me calo diante do erro, eu estou negando. Eu sei que o que é certo e o que é errado. Pedro nega Jesus três vezes. E a profecia de Jesus se cumpre para Pedro. Antes do galo cantar, três vezes tu me negarás. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha piedade de nós. Todas as vezes que nós negamos Jesus, quando nós nos calamos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o petróleo. Era cedo de manhã, já sexta-feira. Eles não entraram no petróleo para não se contaminaram, mas poderem comer a Páscoa.
Então Pilatos saiu para lhe falar e disse: que acusações trazem contra este homem? Responderam: se este não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-vos outro e julgai segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Pilatos, amados, ele entra nessa cena falando que esse homem não tem pecado para morrer. Mas o desejo dos judeus era tão grande matar Jesus, eles não queriam se sujar porque estavam próximos à Páscoa, né? Os judeus hoje estão celebrando a Páscoa já desde ontem, né? E vai até o dia 9. Eles não queriam se sujar por causa da Páscoa. Por isso eles queriam que Roma fizesse o serviço sujo, que era matar Jesus. Vamos continuar. Pilatos interroga Jesus. Tomando Pilatos, entrou no petróleo, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta. Ou te disseram outro a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes e os que te entregam a mim, que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilato: logo tu és um rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou um rei. Eu para isso nasci e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho à verdade. Todo aquele que da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e disse: eu não acho nenhum crime em algum. É costume entre vós soltar, por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram novamente: não, este não, mas Barrabás, o salteador. Então por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. O soldado, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram na sua cabeça. Vestiram com um manto de púrpura. Chegando a ele, dizia: salve o rei dos judeus, e lhe dava bofetadas. Ouvindo outra vez, saiu Pilatos e disse: eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele nenhum crime. Saindo por Jesus, trazendo a coroa de espinho, o manto de púrpura, disse Pilato: eis o homem. Ao ver, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Disse Pilato: tomai-vos vós outros e crucificai, porque eu não acho nele algum crime. E responderam os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornou a entrar no petróleo, e perguntou a Jesus: de onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me responde? Não sabes que eu tenho poder e autoridade para te soltar ou para te crucificar? Jesus respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso quem me entregou a ti, sobre mim, quem te entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam:
Se solta este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se do tribunal num lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era pescal, 6ª do dia. E disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. E eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica. Disse-lhe Pilatos: Rei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão a César. Então Pilatos entregou para ser crucificado. Amados irmãos e irmãs, o próprio Pilatos, Roma, que não conhecia nada sobre o Messias, que não tinha entendimento nenhum sobre a promessa de Jesus, conseguia olhar para Jesus, conseguia viver com Jesus, e mesmo assim não abria mão. Os judeus não abriam mão, não conseguiam abrir mão, amados. Eles não conseguiam abrir mão de viver uma vida de condenação. Quanto mais eles viviam, quanto mais Pilatos tentava soltar Jesus, mais eles prendiam. Amados, nós precisamos tomar esse cuidado. Às vezes, até aqueles que não conhecem Jesus têm mais temor do que aqueles que conhecem. Pilatos entendia que Jesus não tinha culpa nenhuma para ser morto, mas os judeus insistiam, de um tal modo que eles botaram o nome de César, né, o rei de Roma, e ali não teve mais o que Pilatos fazer. Jesus foi entregue à morte pelo seu próprio povo. Não foi Roma que matou Jesus, foi os judeus. Dentro do plano de salvação, Jesus matou os judeus. Ou melhor, os judeus mataram Jesus. Vamos continuar, amados. Vamos para a crucificação. Tomaram-lhe, pois, Jesus, ele próprio, carregou a sua cruz. Saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cima da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam: Pilatos, não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele diz: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, eu escrevi. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. O plano de salvação pela minha vida e pela sua vida era tão grande que Deus usa até o Pilatos, que em algum momento quis salvar Jesus, ele usa para mostrar que Jesus era o verdadeiro rei dos judeus. E é escrito bem grande lá: este é o rei dos judeus. Aquele povo fica bravo porque escreveram isso. Não, muda. Mas Pilatos não mudou. Este é o rei dos judeus.
Soldados deitam sorte. Os soldados, pois, crucificaram Jesus, tomando-lhe as vestes, e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram, pois um aos outros, não gasgaremos sorte sobre ele para ver quem caberá, para que se cumprisse as escrituras. Repartiram entre si as vestes, sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, fizeste os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, os discípulos o tomaram para casa. O discípulo, o tomou para casa. Soldados rasgam as vestes de Jesus. Havia uma profecia para se cumprir. Todas as profecias precisavam se cumprir. E eles repartem a veste de Jesus. Ali presente está Maria, a sua irmã. Ali presente está Madalena, o discípulo amado João. E amados, tudo se cumpriu para que o nome do Senhor fosse glorificado. A morte de Jesus, depois de vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir as escrituras, disse, tenho sede. Estava um vaso de vinagre, embebedaram o vinagre uma esponja e fixaram num caniço de isopo, e lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Faça alguns segundos de silêncio. Jesus morreu. Os soldados abrem um lado de Jesus com uma lança. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era com uma preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fosse tirado. Os soldados foram e quebraram as pernas primeiro ao primeiro e ao outro, e com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que estava morto, não quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isso viu testificou sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vos creeis. E aconteceu que, para cumprir as escrituras, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Outra vez diz as escrituras, e eles verão aqueles que ele ultrapassou. Saiu de Jesus sangue e água. Nós temos uma oração muito linda que diz, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, do lado de Jesus, como fonte de misericórdia, eu confio em vós. Sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinham dos judeus,
rogou Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viria ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram com aromas, como era uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim neste, um sepulcro novo, no qual ninguém ainda tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram Jesus. Amados, que jornada, né? Que jornada. Como é importante nós pararmos para ler esse texto pausadamente, como nós lemos, para a gente pensar, ver como é que as coisas acontecem. Nesse momento, eu quero orar por você. Hoje nós não temos consagração da água, hoje nós não vamos orar o Salmo 91, hoje é um dia todo diferente, todo especial. Nós temos às 10 horas da manhã, né, aqui no Parque Suécio, né, uma programação da nossa igreja, onde nós iremos viver toda a paixão de Jesus Cristo também através da Via Crucis, né, a Via Sacra, onde nós estaremos mostrando para o bairro como é que tudo foi, como tudo aconteceu. Você é o nosso convidado, se você desejar estar conosco, a concentração vai ser ali no Mercado Multimix, e de lá nós vamos andando, né, até o Calvário, onde haverá a crucificação. Oremos ao Senhor nessa manhã. Deus onipotente, nós te suplicamos, olhes com misericórdias para esta família que é a tua, pelo qual o nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se, traído às mãos do homem iníquo, e sofrer morte de cruz, qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga, nesse santo dia chamado Sexta-feira Santa. Que os mistérios da paixão de Jesus façam sermos homens e mulheres melhores. Domingo, Cristo ressuscitará em nossos corações, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Que Deus abençoe o seu final de semana, que Deus abençoe a sua sexta-feira, o seu sábado e o seu domingo. E nós voltamos com a boa notícia na segunda-feira. Jesus ressuscitou, verdadeiramente Ele ressuscitou. Paz e bem, um dia abençoado, no nome do Senhor. Tchau.